Pois é, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o IAPEN, publicou uma portaria no Diário Oficial do Estado da quarta-feira, de número 1047. Ela elenca uma série de restrições pelos policiais penais quanto ao uso de arma de fogo em baladas. A principal delas é que está vedada esse uso, ou está vedado esse uso, enquanto o policial penal estiver consumindo substâncias que causam aí a redução motora, psíquica e física. A bebida alcoólica, por exemplo. Esses policiais vão continuar utilizando a arma de fogo em locais onde haja aglomeração, mas eles precisam estar de forma discreta e, como falei anteriormente, não podem consumir essas substâncias que reduzem essas percepções. A portaria do IAPEN nos faz lembrar de uma morte que aconteceu lá em agosto. O Wesley Santos da Silva. Ele estava comemorando 20 anos com a mãe, a namorada, amigos, familiares, em um bar lá no Parque de Exposições, na última noite de Expoacre 2023. O Raimundo Nonato, policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, estava no mesmo bar e, de acordo com relatos dos familiares de Wesley e também das investigações, estava mexendo com algumas mulheres que estavam lá no bar, inclusive a namorada do Wesley. O Wesley, então, foi tentar protegê-la, discutiu com Raimundo Nonato. Até então, os seguranças retiraram Raimundo Nonato do bar, tendo em vista essa importunação sexual com mulheres que estavam lá no local, mas antes disso ele ameaçou o Wesley e a família, dizendo que iriam pegá-los lá fora. De acordo com as investigações e também com os relatos, o Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto disparou contra o Wesley e a namorada na saída do bar. O Wesley e a namorada foram atendidos pelo SAMU, encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. O jovem de 20 anos morreu 2 dias depois. No mesmo dia, a Justiça, durante a audiência de custódia, concedeu liberdade para o policial penal. A namorada de Wesley ficou internada alguns dias e ainda está se recuperando de tudo que aconteceu, inclusive com 2 balas, 2 projéteis alojadas no corpo. Vamos ouvir a mãe do Wesley, que estava no dia e no local com o filho. Ela ainda não aceita a perda do filho e falou do sentimento que ainda está sobre a família. Para mim foi ontem que tudo aconteceu. A minha vida está destruída, simplesmente. A do pai dele, ele era filho único do pai dele. O Raimundo Nonato não tem noção do estrago que ele deixou na nossa vida. Ele não tem noção de jeito nenhum. A senhora, inclusive, saiu da casa que morava com ele porque não aguentava mais ficar lá. Tive que sair da casa porque eu morava com ele, né? E meus 2 filhos pequenos, ele deixou 2 irmãos que era tudo para ele. Era ele que sustentava a casa, era o Wesley que trabalhava, né, para sustentar. E eu tive que sair da casa porque eu não aguentei. Não aguentei ficar na casa que era tudo parece com ele. E para mim continuar na casa, eu ia cair numa depressão profunda. Ela também falou do sentimento ao receber a notícia de que o Ministério Público do Estado havia conseguido, junto à segunda instância da Justiça aqui do Acre, a prisão preventiva do Raimundo Nonato. Só gratidão pela justiça, porque a justiça está do nosso lado. A gente sente isso, né? É só gratidão e agradecer também à justiça, porque ele precisa responder pelos atos dele. Porque o Raimundo Nonato matou meu filho, ele deixou a namorada do meu filho traumatizada. Ela ainda está com sequelas no corpo, ela está com balas no corpo, né? Nós ouvimos o advogado de defesa de Raimundo Nonato Veloso da Silva. Ele cumpre medidas cautelares, entre elas o de não poder frequentar bares, restaurantes, locais com aglomeração e consumo de bebida alcoólica.
A defesa informou que o Raimundo vai cumprir a determinação judicial e que a defesa, obviamente, vai recorrer. Vamos ouvir o Wellington Silva, advogado de Raimundo Nonato Veloso da Silva. Ele sempre foi colaborativo, sempre, nunca se recusou a cumprir as ordens judiciais. Como um servidor público, diretor de unidade penitenciária que já foi, é cumpridor da lei. Não se furtará a cumprir aquilo que a justiça determinar. Ao contrário, a defesa o orienta, e sempre o orientou nesse sentido. Inclusive, ele colaborou com o enredo, com a conclusão do inquérito policial que investiga esse caso. É isso. Vamos acompanhar. De acordo com o advogado, mais ou menos na segunda-feira esse mandado deve ser expedido. O Raimundo Nonato vai se apresentar e, conforme ouvimos, a defesa vai apresentar o recurso para tentar mantê-lo, pelo menos, com medidas cautelares. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza para o Gazeta Alerta.